Boa tarde, meus queridos. Hoje vamos para mais uma aula, nossa terceira aula de história. E o nosso assunto hoje é maravilhoso. É a origem e a dispersão dos seres humanos. Vocês vão encontrar lá no livro. É bom que vocês estiverem assistindo a aula, vocês peguem o livro e abram na página 23 que vocês vão achar esse assunto, certo, meus queridos? Vamos lá. Ainda na página 23, vocês vão encontrar um texto onde está contando a história como surgiu os índios, tá? Os pataxó. Então, eu não vou comentar sobre o texto, porque senão vocês não ficam sabendo de tudo, não vai ter a curiosidade de ler. Mas leiam, é maravilhoso e vocês vão ver o pensamento deles. Certo, gente? E depois vocês vão me dizer lá no meu PV o que aconteceu nessa história desse texto, como foi que eles surgiram, certo? Já no segundo slide, primeiro, nós vamos falar sobre o surgimento dos seres humanos. O surgimento dos seres humanos, assim como os pataxós, que eram índios, que é o do texto lá que vocês vão ler, a origem dos seres humanos também teve seus mitos e fundador, gente, desculpa. Seus mitos e seu fundador. Quando se fala de mitos, a gente está falando que não é uma coisa tão certa. Então, os índios lá acreditam, os pataxó, eles acreditam que a origem dos índios aconteceu, nananana, que vocês vão ler. Então, o ser humano também. Há várias versões do surgimento dos seres humanos que a gente vai ver agora, mais adiante na aula. Então, os criacionismo, que são pessoas que acreditam no Deus Supremo, Criador de todas as coisas e que os animais, as plantas e os seres humanos foram criados por ele, como está escrito na narrativa do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo de 1 a 28. Então, para essas pessoas, os criacionistas, a origem do ser humano foi lá aquela história que todos nós sabemos de Adão e Eva, que foi Deus que criou o céu e a terra e os animais e os peixes. Tá? Eles acreditam no Deus Supremo. Eu também acredito. Eita, gente. Já para os evolucionistas, acredita na teoria da ciência para explicar o surgimento dos seres vivos que habitam a Terra. Então, tem dois homens muito importantes, né? Eles são pesquisadores, é o Charles Darwin e Alfred Wallace. Eles concluíram em suas pesquisas que as espécies de seres vivos passaram por transformações ao longo dos anos. E aqueles seres vivos que não conseguiram se adaptar conforme a evolução do tempo também, a temperatura do tempo, tudo vai se modificando. Aqueles que não conseguiram se adaptar foram morrendo, foram deixando de existir. E eles chamaram isso de seleção natural. Aqueles que conseguiram, vocês estão vendo uma imagem, né, da girafa, que a girafa tinha um pescoço pequeno, segundo a pesquisa deles, né? E como elas precisavam se alimentar e as árvores, os galhos eram bastante altos, elas foram alongando com o tempo, de tanto esticar o pescoço para chegar nas árvores, elas ficaram com o pescoço grande. Então, isso se chama adaptação ao ambiente, ao meio em que eles vivem. Na outra questão, na outro tema, é a evolução do ser humano. Também nós sabemos, a gente falou agora há pouco dos, como é que chama mesmo? Os criacionistas, né? Que
acredita na evolução do ser humano que foi criado por Deus. A evolução do ser humano, Darwin e Wallace ligaram a origem do ser humano a um grupo de mamíferos chamado de primatas, que surgiu na África há cerca de 70 milhões de anos. Então, esses primatas devem ter originados os primeiros hominídeos, ou seja, seres que já apresentavam características semelhantes à dos homens modernos. E isso, vocês estão vendo as imagens, a semelhança que nós, seres humanos, temos com os primatas. Vocês vão observando a imagem, mas lá na página 26, vocês vão ler com mais calma, com mais tranquilidade, vocês vão entender melhor o que eu estou falando, certo, gente? Depois vem a nossa atividade. A atividade é na página 27. Na página 27, há várias espécies conhecidas do gênero Homo. Cite as principais e especifique cada uma delas. Então, vocês vão encontrar a resposta dessa pergunta lá na página 27. Ok, meus queridos, até boa aula para vocês e até a próxima. Cheiro!